Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero falar hoje, ainda mais que essa igreja está vivendo a experiência, obrigado, de participar da alegria de se reunir em pequenos grupos. E eu pude ter a alegria também de participar da preparação disso e ver como tudo nasceu. Então eu quero falar de um assunto que tem a ver essencialmente com isso, que é sobre o serviço. Essa palavra eu preciso justificar, que ainda mais que essa igreja conhece muito o pastor Aloísio, lá de Goiânia. Há muito tempo atrás eu estava num congresso e por acaso eu escutei ele falando de alguma coisa sobre o que eu vou falar. E eu procurei na internet, em vários lugares, para ver se eu reencontrava aquela palavra, para eu ter certeza que eu falaria exatamente o que ele pregou. Mas eu não encontrei. Então eu não sei se o que eu estou falando é o que ele falou. Mas o versículo, pelo menos, é o que ele usou naquela época. E depois que o pastor Luiz prega uma mensagem no versículo, não sobra mais nada para a gente entender do versículo, né? Que ele já conta tudo que está lá. Então, com certeza, eu não estou sendo fiel ao que ele pregou, mas o versículo e a ideia foi inspirada naquilo que eu ouvi dele há muito tempo atrás. Mas, infelizmente, eu não me lembro mais da palavra. O que eu entendi naquele dia foi a importância do como servir. E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Quero falar sobre serviço, sobre redescobrindo a alegria de servir. E quando a gente fala de servir, muitas coisas bagunçam na nossa cabeça, porque servir tem a ver com serviço, com a ideia de escravidão, de servo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos filhos de Deus. E, como filhos de Deus, a gente fica um pouco confuso. Eu sou filho ou sou servo? Não, eu sou filho de Deus. Eu não sou servo. Não, mas eu sou servo de Deus, então quer dizer que eu não sou filho? Então, uma das coisas que a gente precisa perceber nesse relacionamento com Deus é que a nossa relação com Ele não é achatada. É uma relação multifacetada. E nesse relacionamento multifacetado, nós temos o privilégio de ser filhos. E é por isso que Ele nos deu, nesse privilégio, a graça da salvação. A salvação nunca foi de graça, ela é pela graça. Isso quer dizer que ela não custou nada para você, mas ela custou para Deus. Custou o Filho dele. Então você recebeu de graça a salvação. Como filho, você recebeu a graça da salvação. Mas, ao mesmo tempo, Ele te chama de amigo, e você tem a liberdade de ser amigo de Deus. Então, além de filho, você é amigo. Tem muito filho que não é amigo do seu pai, mas no caso da nossa relação com Deus, nós somos filhos, mas somos amigos. E como amigos, Ele nos deu a liberdade de sermos amigos, e por isso Ele nos confiou segredos. À medida que a nossa amizade com Deus aprofunda, nós conhecemos mais dEle, nós aprendemos mais com Ele, nós penetramos nas profundezas de Deus, por meio do Espírito Santo que está lá, e Ele nos revela segredos que nem todas as pessoas sabem. Eu me lembro que uma vez eu estava meio em crise com Deus lá no Brasil, porque eu tinha pregado uma palavra muito boa na nossa igreja, e um tempo depois eu escutei a Joyce Meyer pregando essa palavra. Aí eu fui falar com Deus, Deus, não tem graça desse jeito. Eu falo para a igreja que o Senhor me deu uma revelação nova, uma palavra poderosa, e a Joyce Meyer prega essa palavra nos Estados Unidos para o mundo inteiro ouvir, todo mundo vai pensar que eu copiei dela. Aí Deus falou comigo, olha, você é meu amigo, mas eu sou amigo dela também. Então, a grande questão é que Deus revela segredos para os seus amigos. À medida que você vai caminhando com Deus, você percebe que tem segredos que Ele dá para você, por causa do nível de intimidade, de amizade que você tem com Ele. Agora, além de amigos e filhos, nós temos a responsabilidade de sermos servos. E nessa responsabilidade, Ele nos confiou o seu poder. Poder de Deus não tem nada a ver com performance, não tem nada a ver com o carinho que Ele tem com você como filho. Tem a ver com o propósito que Ele tem para você no corpo. Ele te dá poder porque Ele
tem um plano de usar os seus dons, de usar o seu ministério, de usar as suas habilidades para servir no corpo de Cristo. Uma vez que você não serve, ele remove o poder. O poder só tem utilidade para o serviço. E aí, diante disso, queridos, eu estava pensando sobre essas coisas e me lembrando de uma família, amigos nossos do passado, lá quando eu era jovem ainda. Esse homem era líder na igreja, ele sempre nos levava para visitar as igrejas menores que estavam ligadas àquela igreja da sede, eu e alguns amigos mais da minha idade, da época. E quando a gente voltava dessas escolas dominicais, desses cultos de manhã, a gente chegava meio-dia, 1h, 2h da tarde, e ele nos levava para a casa dele, e ele era muito assim, amigo de todo mundo, gostava de servir todo mundo, mas a esposa dele não gostava tanto. Aí a gente chegava, ela já tinha almoçado, já tinha lavado as vasilhas todas, e ia deitar para tirar aquela soneca da tarde. E aí ele chegava com aqueles 3, 4, 5 rapazes, colocava na mesa, chamava a esposa e falava para ela servir todo mundo. Aí ela levantava com aquela cara assim, a gente via que ela não estava bem, mas ela não falava nada. A gente não escutava nem o som da boca dela, mas a gente escutava as panelas falando. As panelas batiam umas nas outras, e ela pá, 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 e aquela barulhada toda, e jogava comida na mesa lá, sem falar uma palavra, e a gente comia. E essa semana eu estava escutando uma palavra do Rick Warren, e enquanto ele estava falando, ele estava contando como era na casa dele. Ele dizia que a mãe dele servia tantas pessoas, amigos dele, amigos dela, amigos do pai, amigos dos amigos, que um dia o pai dele resolveu contar quantas comidas, quantas refeições ela fazia durante um ano, e diz ele que passou de 1.000 no ano, refeições para convidados. Então essa mãe, essa família, diferente da outra, que também servia de uma forma diferente. Um servia porque não tinha escolha, tinha que servir. O outro tinha alegria de servir, tinha prazer. Servir era uma oportunidade de manifestar o melhor deles. E ele disse que a casa dele era uma alegria completa. Eu fico vendo alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, nós temos vários exemplos de servos na Bíblia. Caim era um servo, mas Deus não gostou do serviço dele. A Bíblia diz que Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta dele. Imagina, você pertence a um corpo, a um ministério, está servindo a Deus, e Deus sabe que você está ali para servi-lo, e Deus está dizendo: olha, eu não gosto do que você faz. O que você faz não me agrada, não me interessa o que você está fazendo. A Bíblia fala de outros dois, chamados Nadab e Abiú. Os dois servindo a Deus, Deus não se agradou do serviço deles. Na verdade, Deus apenas não se agradou. A Bíblia fala que Deus os matou enquanto eles estavam servindo. Eles estavam com o negócio de levantar um fogo estranho diante do altar do Senhor, o altar que Deus tinha acendido, e naquele ato do serviço, Deus os matou enquanto eles estavam servindo. Então aquele serviço não agradou a Deus, não serviu a Deus, embora fosse para Deus, embora fosse a Deus, embora fosse na casa de Deus, Deus não se agradou e os matou. Ofni e Finéias servia no templo e também foram julgados, sentenciados, foram mortos por Deus. Ananias e Safira estavam indo para o culto para servir a Deus com o melhor deles, não era pouco que eles estavam levando, mas Deus não quis. Deus os matou na porta do templo. Ah, não foi o diabo não, pastor? Não, foi Deus. E eu até falo isso, que é uma coisa muito séria. Quando você tem o diabo contra você, é moleza. Você manda ele embora, em nome de Jesus, bate o pé, ele vai. Mas e quando Deus é o seu inimigo? Você chama quem? Chapolin Colorado? Você chama o diabo? Não tem jeito. Quando Deus é que está contra você, não tem ninguém que possa te defender das suas mãos. Então Deus mata Ananias e Safira. E eu me lembro da história da igreja da Galácia, quando Paulo esteve lá pela primeira vez. A Bíblia fala que ele chegou doente, e Paulo diz que eles o recebeu como anjo de Deus. E ele fala que naquele dia,
se a igreja pudesse, ela teria arrancado os próprios olhos para servir a Paulo. Olha que diferença de serviço. Então, tudo é serviço, mas Deus destaca pessoas que se importam em servir com alegria, mais do que as pessoas que não servem com alegria. E aí, como servos, Deus não apenas espera que o sirvamos por obediência, como muita gente fala. Deus nos chama para servir com alegria. E eu quero te mostrar uma coisa. Servir a Deus com alegria realmente é um chamado para nós. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28. E versículo de número 47. É um texto muito forte. Você precisa estar bem sentado aí, e a cadeira precisa ser boa, ainda bem que essa é de ferro, para você escutar esse texto. Versículo 47 de Deuteronômio 28 diz assim: Deus estava dando uma série de sentenças para o povo que no futuro iria desobedecer a Deus. Isso aqui foi dado com antecipação. E ele fala no versículo 47 assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. É uma palavra muito pesada, muito séria. Deus nos confronta nesse texto, especialmente confrontou o povo de Israel, mas a lição que esse povo aprendeu, ela é muito útil para nós, que servimos a Deus por obediência, ou que servimos a Deus para não ficar mal na amizade que nós temos com as pessoas, muitas vezes, mas não entendemos que servir a Deus implica em fazer o nosso trabalho com alegria, não fazê-lo por fazer. E aí, diante disso, eu quero analisar essa questão com você hoje, sobre o que nos leva a perder a alegria em servir a Deus, ou quando o nosso serviço a Deus perde o encanto e a alegria, o que nós temos que fazer? Então, a primeira razão que eu entendo que nos faz perder a alegria em servir a Deus é quando nós nos esquecemos a quem o nosso serviço é endereçado. Você está servindo a quem? Muitas vezes você está servindo a Deus e não percebe que é a Deus que você está servindo. Às vezes você está servindo uma pessoa, aparentemente ingrata. Servir a Deus, muitas vezes, não é uma coisa tão mística, tão sobrenatural, tão cheia de efeitos especiais e de manifestação de anjos, serafins e querubins. Quando você chega aqui numa quarta-feira ou num dia de semana que o pessoal está nessa cozinha aqui, você não vê anjo nenhum. Você vê a panela suja, você vê pessoa suja. A pastora Cleusa não está vestida assim com esse vestido bonito. Às vezes ela está aqui cheia de cheiro de alho. Ou o neto também. Você vê até cabelo na cabeça do neto nesse dia. Agora, a questão é o seguinte: esse negócio sujo que é o trabalho, muitas vezes é o lugar onde Deus está se manifestando através do amor que está sendo demonstrado àquelas pessoas. A aparência do que está sendo feito é sujo, é feio, é desgastante. No final do dia está todo mundo cansado. Mas esse negócio de servir os homens acerta em Deus, porque é a Deus que eles estão servindo, não é a ninguém mais. Quando a Madre Teresa de Calcutá foi confrontada com um homem rico que estava com Rolex no braço e cheio de dinheiro na conta bancária, e ele viu aquela mulher tirando as ataduras do corpo daqueles leprosos, cheias de pedaços da carne do corpo daqueles homens leprosos, e ele falou o seguinte: olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou assim: nem eu. Isso aqui não tem a ver com dinheiro. Isso não tem a ver com dinheiro. Então, queridos, a quem o nosso serviço está sendo feito? Eu me lembro de uma história da Bíblia, que é a história de Jacó servindo um homem chamado Labão.
Muitas vezes nós vamos servir pessoas que parecem um Labão, igualzinho o sogro de Jacó. Jacó serviu 7 anos por uma mulher, e no final de 7 anos ele ganhou outra. Se viu pela mais nova e ganhou a mais velha. Aí, depois que ele acordou e viu que tinha sido enganado, ele teve que pagar mais 7 anos de trabalho para ter a que ele queria. Então, na prática, ele serviu 14 anos por uma pessoa que valia 7. Ele estava sendo enganado, ele estava sendo trapaceado, e estava difícil servir a Deus, servir aquele homem. E a Bíblia fala que aqueles 7 anos e os outros 7 anos passaram como se fosse um dia, porque ele tinha tanto amor por Raquel, que ele fazia isso com alegria. Ele não percebia a gravidade, o sofrimento, o desgaste que era servir aquele homem ruim, aquele homem rude. Depois disso, depois dos 14 anos, ele ficou ainda mais 6 anos servindo ao seu sogro, e depois ele foi embora, 20 anos depois do dia que ele tinha chegado ali. O que é 6 anos para você começar a construir a vida, depois que você tem 2 mulheres e um monte de filhos? Essa era a situação de Jacó. Mas sabe, no dia que ele foi confrontado pelo sogro dele, depois de estar indo embora para casa, ele disse o seguinte: olha, durante esses 20 anos eu te servi, 7 anos por uma filha e você me enganou, depois 7 anos por outra, depois eu comecei a trabalhar para você por salário, e durante esse tempo, 10 vezes você mudou o meu salário, tentando me trapacear, tentando tirar de mim alguma coisa. Se não fosse Deus, o Deus de Abraão, o Deus do meu pai Isaque, eu estaria saindo daqui hoje sem nada. Mas essa é a questão. Porque ele estava servindo a Deus. Porque durante esses 20 anos, ele estava em obediência a um projeto de Deus. Todo o tempo perdido dele com Labão foi recompensado pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, quando você não entende que o seu serviço é a Deus, você fica insatisfeito quando você tem que liderar uma célula, quando você tem que discipular uma pessoa, quando você tem que fazer uma refeição, quando você tem que voltar à igreja uma vez mais, e tudo fica cansativo e enjoado. Mas entenda, quando você sabe que o seu serviço é a Deus, você o serve com alegria, mesmo que o trabalho é a um Labão, mesmo que a pessoa a quem você está servindo é um Labão. Você sabe que é a Deus que você está servindo. E tem recompensa. O que nos faz perder a alegria? Quando o nosso serviço a Deus perde o encanto. Em segundo lugar, quando nós somos atraídos pela ambição de tentar aliviar uma carga que não devia ser aliviada. A Bíblia conta a história em Lucas capítulo 17, e o versículo 7 a 10, a respeito daquele servo inútil, que o Senhor ilustrou numa parábola, dizendo o seguinte: olha, quem é o homem que, tendo um servo, no final da tarde, ele chegando do trabalho, dirá a ele: senta-te à mesa e come primeiro e depois me sirva? Ao contrário, você dirá: prepara a mesa, me sirva, e depois que eu estiver satisfeito, você vai preparar a sua e se servir. Esse homem, depois de ter feito isso, ele terá que bater no peito e dizer: eu sou um servo inútil, porque eu apenas fiz o que eu devia fazer. Apenas o que o Senhor me mandou. Olha, esse princípio do servo inútil, ele é muito interessante. Porque aquela pessoa, no conceito de Deus, que faz apenas o que devia fazer, ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Então ele é um inútil. O inútil por ter feito o que tinha que fazer. Não o inútil porque ele é imprestável, não. Ele é de muito valor, mas ele não conseguiu ir além do que ele podia ir, então ele é inútil, apesar de ter feito tudo o que devia fazer. Às vezes a gente não faz nem 1% do que tem que fazer, e a gente acha que a gente é super valorizado e que essa igreja não nos valoriza, e por isso nós vamos para outra. Mas ele fala assim: olha, quando você fizer tudo o que tem que fazer, tudo que o seu Senhor te mandou, aí você pode bater no peito e dizer que é um servo inútil. Essa parábola do grande valor, do servo do grande valor, do servo inútil, me lembra a parábola da pérola de grande valor, melhor dizendo. Porque quando
aquele homem da pérola de grande valor encontrou uma pérola, ele com muita alegria, ele pegou tudo que ele tinha, porque isso é a ilustração da salvação, e trocou tudo que ele tinha por aquilo que ele encontrou. E isso foi expresso de uma maneira muito alegre, muito feliz por parte daquele homem. Então eu quero te dizer uma coisa, aquela alegria inicial da salvação, ela precisa acompanhar o dia a dia do serviço depois de anos de ter sido salvo. Porque no meu entendimento, quando você fala Senhor para Deus, você está dizendo meu dono, porque a palavra é Rabone. E se eu não tenho alegria em servir, eu não sou digno de chamar Jesus de meu Senhor, porque eu não estou me fazendo seu servo. Isso é uma coisa muito séria. A Bíblia fala de Abel como alguém que serviu a Deus, que fez tudo que devia fazer, que agradou a Deus. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ele pode ser qualificado como alguém inútil, como um servo inútil, porque ele fez tudo que devia fazer. Ele é igualzinho o servo inútil dessa parábola aqui. Mas a Bíblia fala de um outro tipo de servo inútil, que não agrada a Deus. Em terceiro lugar, o que nos leva a perder a alegria? Quando o nosso encanto pelo serviço a Deus desaparece. Qual a razão para isso? Em terceiro lugar, quando decidimos ser guiados por uma voz errada, que não a voz do Senhor. A Bíblia conta a história de uma outra parábola, lá em Mateus 24, versículo de número 45 a 51. Ela fala de um servo que o Senhor designou a tarefa de cuidar dos seus conservos, enquanto ele não voltava. E o texto fala assim, quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor o constituiu para cuidar dos seus conservos? O Senhor começa a mostrar que o serviço daquele servo tinha a ver com outros servos. E ele não chama esse servo de Senhor, ele chama de servo e chama aqueles a quem ele serve de conservos, porque nós não servimos pessoas menores do que nós servimos pessoas do mesmo nível que nós. E isso quer dizer o seguinte, eu sirvo você, mas você tem o chamado para me servir também, porque nós não somos senhores uns sobre os outros, nós somos servos uns dos outros. Nós somos chamados para servir uns aos outros. E o texto fala o seguinte, olha, se esse servo disser consigo mesmo, sabe um dos problemas que tem acontecido com a humanidade, com a igreja de forma geral hoje, é que as pessoas pararam de ouvir o que o Senhor designou para que eles fizessem, e eles começam a dizer para si mesmos o que eles acham que tem que ser feito. E o texto diz assim, se esse servo disser para si mesmo, o meu Senhor tarda em voltar, e começar a espancar os seus conservos, e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não sabe e em hora que não espera, que não o espera. Isso é algo muito interessante. Ele será surpreendido com o retorno do Senhor, enquanto ele está distraído em atender os seus desejos, os seus prazeres, e no seu trabalho, ao contrário de servir com alegria, ele está espancando os seus conservos. O Senhor fala assim, olha, virá o Senhor daquele servo, nesse dia que ele não espera, na hora que ele não sabe, e a sua sorte repartirá com os infiéis. Aí ele vai ser removido, e vai ser lançado nas trevas interiores, como a Bíblia fala, com os servos inúteis. Aí você fala assim, mas espera aí, servo inútil no ponto anterior não era um servo bom? Tem duas categorias de servos inúteis no reino de Deus. Tem o servo inútil, que Deus se agrada dele, e o servo inútil que Deus vai jogar no inferno. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que hoje é o dia de Deus recompensar os servos dele. Aí ele chega lá, tem um servo inútil de um lado e um servo inútil do outro. Aí ele chega para um servo inútil e fala assim, olha, você é um servo inútil, você é um servo imprestável, você nunca me serviu com alegria, nunca gostei do que você fazia, nem das ofertas que você trazia, tudo que você ofereceu a mim é lixo, eu não me agrado do que você me ofereceu, por isso o seu lugar é o inferno. Aí vem aquele monte de demônios e
pega aquele homem e carrega ele para o inferno. Você é um servo inútil, vai para o inferno. Aí ele chega para o outro cara que está do lado e fala assim: olha, você é um servo inútil, obrigado pelo seu serviço. Você fez tudo o que devia fazer, você é muito fiel, eu me agrado de você. E enquanto ele está falando, os anjos estão trazendo coroa, vestes novas, alegria e tudo de bom para esse cara. Qual a diferença entre um e o outro? Porque um era inútil porque era imprestável, o outro era inútil porque era fiel. A mesma palavra, com significados completamente diferentes no dicionário de Deus. Porque no da terra não tem diferença. Inútil é inútil. Mas para Deus, inútil que vai para o inferno não é o mesmo inútil que vai para o céu. São dois inúteis completamente diferentes. E aí, diante dessa questão, queridos, esse homem disse consigo mesmo: o meu Senhor tarda em voltar. Um entendimento errado para quem foi designado para cuidar dos seus conservos até que o Senhor volte. Em último lugar, o que nos faz perder a alegria? O que nos faz perder o encanto por servir a Deus? Isso acontece quando o amor se esfria em nosso coração. Me lembro de um outro ensinamento bíblico que está em Êxodo 21, versículo 56, que a Bíblia fala sobre o servo da orelha furada, ou servo do amor. Israel tem a cultura passada da escravidão. E todo mundo tinha escravo, muitos deles tinham escravos. Mas existiam alguns escravos que eram diferentes. Eram aqueles escravos que a Bíblia menciona que depois de ter servido o seu Senhor por muitos anos, chegou o tempo dele receber a carta de alforria e de ir embora. Mas ele já tinha casado, tinha filhos, estava ali naquela fazenda por anos e o seu patrão era uma pessoa boa, o seu dono era uma pessoa boa. E ele então, ao receber a carta de alforria, ele decidia que ele não queria ir embora, porque ele amava o seu Senhor. Então ele dizia consigo mesmo: eu amo o meu Senhor, e por isso eu quero ficar aqui. O Senhor ouvia essa declaração da sua boca, pegava uma sovela, levava esse homem para a praça da cidade, ou para a entrada da cidade, onde estavam as autoridades, os juízes, e todas as pessoas passando para testemunhar. Naquele tempo não tinha Facebook, não tinha outros meios de comunicação. Então, ele pegava aquela sovela, furava a orelha dele na frente de todo mundo, porque era desejo dele permanecer com aquele senhor. E a partir de agora ele continuaria sendo escravo, porém, ele não era mais um escravo por obrigação, ele era um escravo por amor. Essa era a diferença. Escravidão tem o mesmo significado em qualquer dicionário, mas no dicionário de Deus, esse escravo aqui, ele estava se oferecendo para ser escravo, porque ele amava o seu Senhor. Ele se fez servo. E aí, queridos, o servo da orelha furada é um exemplo muito, muito lindo do serviço que Jesus prestou à igreja, ao corpo de Cristo nessa terra, a cada um de nós. E é um exemplo também perfeito do serviço que nós devemos prestar a Deus. Quando o amor se esfria, o nosso culto a Deus se transforma em trabalho. Vir à casa de Deus é como ir para o trabalho, muitas vezes. E às vezes você vem até com mais tristeza. A nossa adoração se transforma em idolatria. A nossa fé pode se transformar em crendices. E o poder de Deus vira um ilusionismo. Não é poder, não é a manifestação genuína do poder de Deus. Os nossos frutos passam a ser mais uma manifestação do ego humano do que de qualquer outra coisa. E é isso que aconteceu com Ofni e Finéias. Eles estavam servindo no altar de Deus, mas chegou um momento da sua experiência na caminhada ministerial que eles começaram a ter pressa para comer o sacrifício e comer a carne sem ser queimada totalmente como Deus queria, e ainda começaram a abusar das mulheres que iam ao altar. Eles começaram a se envolver sexualmente com algumas dessas mulheres, e a Bíblia fala que Deus não se agradava do comportamento deles, e por isso Deus estava pensando em matá-los. Foi o que aconteceu com eles. O serviço deles passou a ser uma profanação, símbolo da profanação do altar ao Senhor, porque Deus não se agradava mais do serviço que eles estavam prestando a Deus. Então, queridos, Deus é amor.
O nosso serviço a Deus precisa ser feito também com amor. E quando nós servimos a Deus por interesses, com base naquilo que vamos receber apenas, o nosso serviço a Deus passa a ser uma prostituição espiritual. Porque prostitutas, prostitutos é que trabalham por recompensas. Quando nós servimos a Deus, entendendo quem Deus é, cheios de amor no coração por aquilo que Ele fez por nós, o nosso serviço é baseado em amor. E quando tem amor, Deus não tem restrição em derramar sobre nós a sua graça e o seu milagre. Eu me lembro de uma história, e com ela eu começo a terminar, a história de um carpinteiro que trabalhou muitos anos para o dono de uma grande companhia de construção, e já no final da sua vida, ele estava velho, decidiu se aposentar, e ele então anunciou que estaria se aposentando, aquele trabalho que ele estava fazendo seria o último, e o Senhor falou assim, olha, eu concordo que você deva se aposentar, já está velho, já trabalhou muito, precisa curtir seus netos, mas eu preciso muito que você, antes de se aposentar, faça uma última casa, porque realmente eu não tenho outra pessoa para fazer esse trabalho. E ele concordou em fazer aquela casa, mas ele estava cansado de trabalhar. Já tinha trabalhado muito, e aquela casa, ele não caprichou tanto quanto ele caprichava nas outras. Não comprou material da melhor qualidade, não trabalhou com toda a dedicação, não supervisionou os detalhes, e ele foi fazendo aquela casa meio tocada, para terminar logo e entregar para o seu dono, porque ele já estava visualizando a sua aposentadoria perto dos seus netos, curtindo aquilo que ele tinha conseguido guardar. E aí, quando terminou aquela obra, chamou o dono, entregou a chave e falou, está pronta a sua casa, fica com Deus aí, estou indo embora. Aí ele falou, não, antes de você ir embora, espera aí. Na verdade, eu te pedi para fazer essa casa, porque eu queria te dar um presente no final da sua vida. Essa casa é sua. Naquele momento, o cara pensou assim, que vacilo. Por que eu não caprichei nessa casa? Eu podia comprar qualquer material que eu quisesse. Eu podia ter feito do jeito que eu desejasse. Eu recebi carta branca para fazer a casa que eu quisesse. Por que eu não pensei nisso? Queridos, você não sabe que o serviço que nós fazemos a Deus reflete em nós também. Muitas vezes você vai estar servindo como Saul foi servir o seu pai em busca daquelas jumentas e encontrou um reino enquanto ele estava servindo. Uma moça lá de Santarém foi ajudar num trabalho missionário num lugar completamente isolado, onde não tinha uma viva alma, e por acaso lá ela conheceu um missionário americano, casou com ele, ganhou a cidadania americana, no meio de uma selva, e veio morar aqui nos Estados Unidos. Quem diria para aquela mulher estudada, que trabalhar no meio daquela selva ia dar para ela essa oportunidade? Então, queridos, Deus está falando o seguinte, olha, porque não me serviste com alegria, não embora a abundância de tudo, Deus não tem limites para nos abençoar. Ele nos abençoa generosamente, tanto nas bênçãos espirituais, quanto nas físicas. Ele tem nos abençoado de todas as formas. Mas por que não me serviste com alegria? Não obstante a abundância de tudo, com tristeza e com falta de tudo, servireis aos vossos inimigos. Eu não quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu não quero. Muitas pessoas que deixaram a casa de Deus, porque achava que já tinha dado, era o bastante, que ia viver a vida delas. Depois tiveram que servir ao divórcio, ao status de uma vida divorciada e todas as consequências disso. Tiveram que servir aos vícios, às drogas, à prostituição. Tiveram que servir, talvez, à idolatria. Conheço pessoas que deixaram a fé para casar com pessoas não cristãs e tiveram que ir para outros lugares onde eles não acreditavam, participar de reuniões que eles odiavam. Mas a ficha caiu só depois que eles estavam lá dentro, com tristeza e com falta de tudo, servindo aos seus inimigos. Então, queridos, eu oro nessa manhã, para que o nosso serviço a Deus seja um serviço alegre,
para que cada vez que você for para uma célula, cada vez que você se reunir em um culto, cada vez que você tiver a oportunidade de fazer uma refeição, ou de servir a quem quer que seja, que você entenda que esse deve ser o momento de você expressar a maior alegria do seu coração, porque é muito melhor servir do que ser servido. É muito melhor você estar dando do que estar precisando receber. É muito melhor você estar orando por um enfermo do que estar precisando de oração porque você está enfermo. É muito melhor você fazer comida para quem não tem o que comer do que você ter que precisar que alguém faça para você porque você não consegue prover comida. É melhor você mandar recursos financeiros para missões do que você ser uma pessoa não alcançada que alguém está tentando alcançar e você não consegue entender o Evangelho. Então, que nessa manhã, a nossa compreensão do privilégio de servir nos liberte e nos faça servir com alegria a um Deus que é digno de uma adoração completa, perfeita, em nome de Jesus. Deus te abençoe.